Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos para a parte 5, né, da Guerra das Descendências. E como o prometido, eu iria falar sobre a parábola do joio e do trigo. Porém, eu preciso explicar para vocês dois aspectos antes, tá? Que é a telegonia e o microquimerismo. Primeiro, eu quero mostrar para vocês qual é a vontade do Pai desde o princípio. Está em Gênesis 2:24, que diz assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne, dois, uma carne, tá? Então, o homem e a mulher formando uma carne. Por quê? Porque ele formou Adão, né? Foi o primeiro a ser formado. Depois de Adão, ele tira uma porção, uma porção genética e faz Eva, né? No início é Isha, né? Mulher. Então ele forma com o mesmo código genético, um código genético puro, não corrompido, não híbrido, certo? Porém, o inimigo, né, sabendo de tudo isso e ele sendo o adversário, ele sempre queria macular, ele sempre quer macular as coisas que o Pai faz, ele quer corromper, ele quer destruir as coisas perfeitas que o Pai faz, né? Depois, então, em Levítico, nós vamos ver no capítulo 21, a partir do verso 13, aqui algumas orientações para o sacerdote, sumo sacerdote. E no verso 13 diz assim: para o sumo sacerdote, ele tomará uma mulher na sua virgindade. Uma mulher virgem, você sabe o que é, aquela que nunca teve contato com o homem, né? Ela não conheceu ao homem. Então, seu código genético não foi compartilhado ainda. E por isso que o sumo sacerdote deveria pegar alguém pela qual ainda não teve compartilhamento genético de outros homens, certo? Aqui continua no verso 14: uma viúva, uma mulher divorciada, ou profana, uma prostituta, estas ele não tomará, mas ele tomará uma virgem de seu próprio povo por mulher. Por quê? A viúva já foi casada, já compartilhou o seu código genético. A mulher divorciada também já compartilhou. A profana compartilhou muitas vezes, a prostituta da mesma forma. Então não serviam para casar com o sumo sacerdote, que ele é puro, né? Ele tem que ser puro. Yahushua, né? O nosso sumo sacerdote perfeito, né? Rasgou o véu do templo, fez uma expiação definitiva por nós. Ele vem buscar uma virgem pura, não esqueçam disso, tá? Uma virgem pura. Verso 15: ele não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu, o Senhor, o santifico. O sumo sacerdote não profanará sua semente entre as nações. Então, o Todo-Poderoso, ele dava essas orientações para que a sua semente não fosse profanada, ok? Então, vamos adentrar na telegonia e microquimerismo. Eu peguei um diagrama muito bem feito pelo irmão Juan, do canal Yahuan, estudando as escrituras no Telegram. Depois eu deixo no primeiro comentário fixado o link dele, tá? Eu dou todo o crédito para ele. Aqui ele faz um diagrama, né? Da Eva, tá? Mostrando aí, inclusive, com o yin e yang no seu ventre. Então, agora a gente entende por que os povos compreendem esta questão da guerra das descendências, porém, aqueles que deveriam compreender, eles querem somente filosofar em cima, querem tapar os olhos para algo que é tão palpável, que é tão concreto, né, irmãos? Então, ali simbolizando o yin yang, temos ali uma parte boa, que é a branca, né, representada por Abel, e a parte negra, que é a parte má, representada por Caim. O Gênesis 3,15, que nós já lemos no outro vídeo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos falando sobre o microquimerismo, tá? O microquimerismo, vou ler só essa primeira parte aqui que diz assim: quase todas as células do corpo, apesar de suas diferentes funções e características, possuem o mesmo genoma. No entanto, casos atípicos ou nem tão infrequentes assim, despertam o questionamento biológico e até mesmo filosófico de quão individual é o ser humano.
Durante a gravidez, existe um fluxo bidirecional de células entre a mãe e o feto. Isso é fato, né? Por isso que eu confundi. Então, existe esse fluxo de células bidirecionais. Então, tanto a mãe manda células para o feto, quanto o feto manda células para a mãe. Isso é comprovado pela ciência, tá? No qual essas células fetais permanecem no organismo materno por décadas, tá? Então, por décadas permanece este material genético, essas células fetais. Então, neste contexto, cria-se uma condição conhecida como microquimerismo, quando o indivíduo carrega populações de células geneticamente distintas. Então, o que é a quimera? É algo híbrido, né? Então, essa mistura das células do feto com a da mãe, né? Não seria microquimerismo se tivesse permanecido, né, o programa original do pai, né? O que era para ser de puro, né? Que não tivesse intervido na história, né, a fornicação aí, a sedução da serpente, né, a feitiçaria da serpente sobre Eva, né? Então nós não teríamos esse microquimerismo, porque o que está no feto seria o mesmo que estaria na mãe, mas não é o que acontece, né? Pelo simples fato que o que era para ser um casal de uma só carne se tornou três pessoas, né? Adão, Eva e a serpente, né? Que sabemos que é Satanás, o dragão. Então, ele, né, com a sua feitiçaria, com a sua sedução, ele coloca a sua semente no ventre de Eva, inclusive ele é quem abre a madre de Eva, ele é quem abre o útero de Eva, infelizmente, e ele coloca a sua semente maligna no ventre de Eva, representando aí o seu primeiro filho, Caim. Então, Caim é filho de Satanás, não é filho de de Adão. Adão não é pai de Caim, certo? Então, como a gente viu, há um fluxo bidirecional de células. Portanto, Eva já havia se corrompido, recebendo um DNA, uma genética corrompida de Satanás, e isso já corrompeu a Eva, que manda essas células para Caim, que já é filho de Satanás, e Satanás manda estas células para Eva. Por sua vez, quando ela manda, né, porque são gêmeos, ela manda estas células para Abel e por sua vez também para Shet, porque acaba por ficar, como a gente leu ali, por décadas essas células fetais, tá? Então, há um compartilhamento de células pelas gerações. Por isso que você vai ter características, às vezes, de um bisavô, de um antepassado, até mesmo que você nem conhece, características tanto físicas quanto comportamentais, tá? Adão é pai de Abel e de Shet, tá? No capítulo 5 de Bereshit, de Gênesis, vai falar sobre a genealogia de Adão. É importante a gente ler aqui, eu vou ler para vocês, diz assim: eis a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Primeiramente, ele já dá esse insight aqui. Ele fez a semelhança de Deus, criou o macho e fêmea, abençoou-os e os chamou de Adam, humanidade, homem, no dia em que eles foram criados. Depois de viver 130 anos, Adam gerou um filho semelhante a si mesmo e o chamou de Shet. Por que a Bíblia ela enfatiza isso? E gerou um filho semelhante a si mesmo. E no início, no verso 1, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por sua vez Adão gerou um filho semelhante a si mesmo, para dizer que este filho não tinha a semelhança, né, de Satanás. Então a epigenética foi mais forte para o lado de Adão, né, por causa deste cruzamento de célula e essa contaminação genética, tá? Espero que vocês tenham compreendido isso. A telegonia, por sua vez, tá? Ela é uma ideia de hereditariedade que sustenta que a prole pode herdar as características de um parceiro anterior da mãe. Assim, o filho de uma mulher pode compartilhar as características de um parceiro sexual anterior. Por isso se explica porque, por exemplo, Jacó e Esaú eram tão diferentes, tá?
apesar aí de Rebeca ser uma mulher ali, né, separada ali para Jacó, mas vocês têm que voltar lá no princípio. A fornicação no Jardim do Éden corrompeu o DNA, houve o micro quimerismo, a telegonia pegou aí sobre a vida de quem? Né? A epigenética, né? O mal ali aflorou na vida de Esaú. Tá? E o Todo-Poderoso sendo onisciente, né? E sobre as questões da pré-existência, de escolhas, enfim, ele sabia, né? Quem era Esaú. Tanto é que ele diz que amou a Jacó e odiou a Esaú, certo? Vamos ver aqui o que diz aqui. Então, epigenética, pegando o gancho, então, é a questão genética que está ali latente. Por isso que a palavra diz em Deuteronômio, Devarim, no capítulo 30, vou ler aqui para vocês, só para não sair aqui do diagrama. Devarim, Deuteronômio 30, no verso 19, diz assim: convoco céu e terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte. A vida representando a Adão, a morte representando ali a Satanás, a bênção e a maldição a mesma coisa. Portanto, escolham quem? A vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando a Yahweh, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Yahweh jurou dar a seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacob, tá? Então, escolham a vida, escolham o bem, ativem o bem, ativem a epigenética do bem, não do mal, né? No Salmo também, no Salmo 34, deixa eu buscar aqui, irmãos, vai dizer o seguinte: desviem-se do mal e façam o bem, no verso 15, busquem a paz e sigam-na, tá? Desviar-nos do mal, não ativarmos essa epigenética do mal. Quando que a gente ativa a epigenética do mal? Quando a gente se afasta dos caminhos do Criador, quando a gente se torna seres rebeldes, desobedientes, nós assumimos as características de quem? De Satã, da serpente, e ativamos essa epigenética dele, né? Então, por isso que a palavra diz, né? Desviem-se do mal, façam o bem. Eu espero que vocês tenham compreendido esta questão da epigenética, tá? Depois, se vocês quiserem ler o restante, né? De todo aqui este diagrama, é muito interessante, certo? Salmo 58, 3, 5 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, né? Por quê? Porque são filhos da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Então, irmãos, é isso, né? Antes de nós adentrarmos a parábola do joio e do trigo, tá? Então, aqui, ele coloca aqui, né? O joio é um espírito maligno revestido com o corpo humano, e o trigo é um espírito benigno revestido com o corpo humano corrompido, infelizmente, por causa deste microquimerismo, né? Desta telegonia. Amém, irmãos? Shalom e até o próximo vídeo.